nós vamos dar continuidade ao livro Plenitude, da nossa querida Joana de Ângeles, iniciando o capítulo 4, que fala sobre a cessação do sofrimento. Olha que coisa bacana. A gente poder parar de sofrer, né? A parte 1, a Ana Teresa ainda vai dar continuidade a esse capítulo. E aí nós vamos ver Joana de Ângeles na página 45, ela nos diz assim: na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, às vezes a gente consegue atenuar o sofrimento. Outros são inócuos, porque nós buscamos esses meios no que, de modo geral, aumentam o nosso sofrimento. Nos prazeres, tentando suprir necessidades que nós criamos a partir dos nossos desejos, e não da nossa vontade, que atua, como nós já vimos, sobre os nossos desejos. E raros se apresentam como de eficiência incontestável. Raros desses métodos, meios diversos para tratar o sofrimento, eles são eficazes. E por que eles não são? Porque a cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Então, enquanto nós não descobrirmos verdadeiramente a origem, a fonte do nosso sofrimento e trabalharmos para extirpar esta fonte de sofrimento, nós vamos continuar sofrendo. Então, a Joana de Ângeles também nos diz, na página 45, sobre a origem do sofrimento. Onde é que está a origem do nosso sofrimento? No mau uso da razão. E aí nós pensamos que esse mau uso começou agora, mas esse mau uso, lá na Idade da Pedra, já havia esse mau uso, nós já tínhamos um certo livre-arbítrio. Vocês querem ver? No início, não reparem, porque as imagens são de minha produção, então elas não são exatamente muito nítidas, são um pouco toscas, na verdade. Mas no início, quando nós éramos atacados por uma fera, nós não reagíamos, ficávamos parados, e olha nossos instintos já se formando. Lembram da casa mental, aqueles instintos lá do térreo da nossa casa mental? Os hábitos, né? Então, ele não reagia. Depois de muito tempo, ele começou a perceber que ele podia reagir, que ele podia fugir, ele não precisava ficar e virar o jantar daquela fera. Então ele descobriu que ele podia fugir, só que ele fugia e largava todo mundo para trás. Até que ele percebeu, nas suas escolhas, que ele podia ficar e defender sua família, seus amigos. E aí a gente começa a fazer mais escolhas, porque em vez de defender a família, vai para a resenha. Aí se junta lá com os outros amigos, abandona tudo e vai atrás dos desejos, vai atrás dos prazeres momentâneos. Então nós fazemos escolhas o tempo inteiro. E é o mau uso dessa razão que está ligada ao nosso livre-arbítrio que tem nos levado a tanto sofrimento, como nós vemos cada vez mais. Também temos sofrimento, Joana também nos diz, ainda na página 45, sofrimento nos reinos irracionais. Eu fiz há tempos uma palestra sobre espiritualidade nos animais, né? E uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm é por que os animais sofrem. A gente pode até entender por que nós sofremos. Nós fazemos por merecer, mas e os animais, o que eles fazem? E aí os espíritos nos dizem, Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento dele é diferente do nosso. Ele vem do desgaste, né? Da evolução, do fenômeno evolutivo através do desgaste natural. Então, o corpo físico vai se desgastando, ele vai adoecendo, ele vai ficar com limitações. Nós não estamos falando dos sofrimentos provocados pelos humanos nos
animais. Estamos falando do sofrimento natural que a vida, né, o decorrer da vida vai produzindo nele. Mas o que atenua o sofrimento dos irracionais? É o amor humano. O amor humano atenua a intensidade desse sofrimento e proporciona lenitivo de equilíbrio e saúde. Joana de Ângeles não apenas se referiu aos irracionais, mas também chama atenção para a nossa relação com a ecologia. E isso nós estamos vendo diariamente, né? Ela diz nas páginas 45, vai para 46, dizendo que o homem que pensa, devia ser todos nós, né? O homem que pensa, é responsável pela preservação da vida, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. É nossa responsabilidade. Teoricamente, nós somos o homem que pensa. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. Nem preciso exemplificar, nós estamos vendo diariamente o que vem acontecendo com a destruição da natureza e a insensibilidade daqueles que têm o poder de atuar sobre isso, de deter esse avanço de destruição que está acontecendo. Na página 46, a Joana de Ângeles nos fala o que é preciso. É simples, gente, são 4 coisinhas muito fáceis, é só a gente se empenhar um pouquinho, tá? A aquisição da consciência responsável, educação do pensamento. Olha a nossa dificuldade, como nós temos, né? Nós falamos bastante sobre isso no último encontro, né? Sabemos que nós não conseguimos manter os pensamentos sempre em nível elevadíssimo, a gente vai ficar flutuando nesses pensamentos, mas o nosso objetivo é manter a média desses pensamentos. Não foi bom, aí a gente eleva. O que eleva quase que instantaneamente os nossos pensamentos? A prece, né? Deu ruim, pode fazer uma prece que você já vai elevar aquele nível do pensamento. Então a gente flutua, mas nós temos que educar os nossos pensamentos, identificar aqueles pensamentos que nós vimos também pela qualidade, pelo teor, pela insistência, né? Tudo isso, começar a educar os nossos pensamentos. Disciplina dos hábitos, nós temos ainda também trazidos da nossa herança de tantas encarnações anteriores, hábitos e que nos assaltam, como falamos anteriormente. Então, a gente precisa também disciplinar esses hábitos. E segurança nas metas, a gente precisa ter muita consciência e segurança daquilo que nós queremos alcançar. Então, nós queremos alcançar, tem que ter muita segurança do que eu quero e do caminho que eu preciso percorrer para chegar lá. Aí nós vamos para a página 46, que ela fala sobre o sofrimento como terapia. Aí dá até um arrepio, né? A gente pensar que o sofrimento pode ser uma terapia. E ela nos diz, eu vou exemplificar com 2 casos, em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando sem reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. E é comum a mudança de comportamento para pior quando diminui os fatores afligentes. Eu vou explicar isso com um caso que vocês vão entender perfeitamente. Um rapaz, ele sofria, um homem já, né, mais de 50 anos, ele sofria de artrite reumatoide, que entende que é muita dor, é muito incômodo, e ele ficava a maior parte do tempo acamado, né? Então, TESS, né? Ele, então, a espiritualidade, a mãe, né? Mãe, sempre mãe, né? A mãe pede a espiritualidade por ele, que a espiritualidade interceda por ele.
E a espiritualidade, que é muito organizada, diferente de nós, ela saca o caderninho das anotações e diz assim, eu vou te ler as últimas anotações que nós fizemos nos últimos 20 dias, 21 dias. Né? Dia 1, em prece, lendo páginas do Evangelho, sereno, ambiente sereno. Aí ele começa a melhorar, aí começam os pensamentos perturbados, a irritação. Aí, dia 2, piora o quadro mental, aumenta a dor, os obsessores começam a prestar atenção nele, que estavam, Clara, é o sofrimento que ela diz, como terapia de progresso, isso mantinha aqueles inimigos do passado afastados. Aí voltava aquela dor, aquele sofrimento, dia 3, volta do sofrimento, em prece, melhoria do estado geral, até que ele vai aumentando esse estado ao ponto deles dizerem obsessores dentro do quarto, que eles ainda se mantinham afastados. Então, é um recurso da espiritualidade, porque enquanto ele está com a dor, ele está acamado, ele está estudando o evangelho, ele está se evangelizando, da mesma forma como o outro caso que já foi citado, em que a mãe que trabalhava, como se chamava, né, em tratamentos de cura, que não são tratamentos de cura, mas ela atuava numa casa espírita, dando assistência aos doentes, e ela sempre falava para a espiritualidade que o filho dela não era curado, um filho também que ficava sobre a cama, paraplégico. Só que enquanto ele estava na cama, ela estava evangelizando ele, eles liam o evangelho, ela falava sobre Jesus, e ela tanto pediu a espiritualidade que um dia a espiritualidade falou, então nós vamos atender o seu pedido. Ele saiu da cama e se envolveu com mais companhias, se ligou a vícios, as paixões, ele começou então a ir para o buraco de novo, e aí ela falou, eu entendi, Senhor, seja feita a sua vontade. E aí ele voltou para a cama. Claro que não é fácil para nós, quando se trata de filhos, por exemplo, nós entendermos que isso possa ser uma medicação, que isso possa ser um processo de cura. É muito doloroso, mas é o que a espiritualidade nos orienta a entender, a fazer, né? Aproveitar esses momentos também para evangelizar esses seres, eu estou me referindo a filhos, mas a gente recebe aqui na casa pessoas que estão sofrendo com isso por pais, mães, companheiros, companheiras, né? Então é nesse sentido que Joana de Ângeles nos fala sobre sofrimento como terapia. Ainda na página 47, ela fala sobre a educação da mente. Educar a mente disciplinando a vontade. Vamos lembrar do encontro passado em que a gente diferenciou vontade de desejo. A vontade é o que coloca o freio nos nossos desejos. A vontade sempre nos dirige para aquilo que vai nos fazer bem. E o desejo é aquilo que muitas vezes nos leva a nos desviar daqueles propósitos que nós temos para a nossa evolução. Coisa boa, viu, Maria? Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições. Você vê que a Joana o tempo todo fala isso, educar as emoções, educar o pensamento, disciplinar a mente, né? Infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis. Então, quando a gente começa a disciplinar a nossa vontade, nós estamos assumindo responsabilidades novas da nossa encarnação atual. Responsabilidade conosco, responsabilidade com aqueles que vieram conosco, convivem conosco, com a humanidade. Então, são novas responsabilidades. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável. Sempre que entra amor na história, a gente já sabe que é a solução, é a resposta, né? Por ser este sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e o incita a atitudes edificantes da vida. Então, quando a gente consegue buscar o amor e
dulcificar a nossa essência, o sofrimento diminui muito, né? Mas é um exercício que nós ainda temos que fazer com muito empenho. Aquela casa mental andar do meio, que nós estamos ali na vontade e na perseverança, é essa vontade e perseverança. E aí, na página 48, olha o que Joana nos diz, botei grandão assim, um slide só. A lucidez gerada pelo amor, por isso que amor é diferente de paixão, porque paixão não é tão lúcida assim, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, eu queria viver assim, sempre apaixonada, é tão bom, as pernas, sabe, ficam assim, tremendo, a gente fica pensando, eu falei, isso, eu ia morrer, né, primeiro porque o coração com taquicardia 24 horas por dia ia dar um problema, né, ia perder o emprego, ia ser atropelada, as pernas tremendo, então o estado de paixão é diferente desse estado de amor. O amor traz uma lucidez, induz ao perdão agora, que é fácil. Eu falei que eu só ia falar de coisas fáceis hoje. Induz ao perdão indiscriminado. Que perdoar também, mas vai perdoar também. Para todas as pessoas, por consequência, para si mesmo. Aí fazer uma perguntinha para vocês. Você perdoa facilmente? A gente vai ter que chegar num conceito do que seja perdoar. Porque se diz indiscriminadamente todas as pessoas, eu só não perdoo quem me traiu. Então já não é indiscriminadamente, né? Eu não perdoo rápido porque a pessoa tem que entender, se eu perdoo rápido, ela não entende que ela fez alguma coisa errada, pode fazer de novo. Eu perdoo até fácil demais, me dá até eu fico preocupada, né? Não estou perdoando rápido demais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que seja esse conceito de perdoar. Porque o conceito Jesus de perdoar ainda está muito longe de nós, porque, na verdade, ele não perdoava, ele não se sentia ofendido, né? Mas olha só o que a própria Joana de Ângeles nos diz nesse livro, Ilumina-te. Não poucas vezes, quando se pensa em perdão, vem à mente aquele de natureza teológica, aquele que a maioria de nós aprendeu vindo da religião católica, em especial, da qual somos oriundos, muitos de nós, eu inclusive, e já me vi em muitas outras vidas também envolvida com a religião católica, que representa a conquista de um passaporte para os céus, que é um equívoco que foi criado pelos homens, né? Que a gente vai perdoar para ir para o céu. E aí bota para debaixo do tapete todo aquilo que a gente traz junto com esse não perdão, porque não é perdão. Mas então, o que significa perdoar? Olha o que nos diz Divaldo. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Então, a gente já tem uma dica. Quando eu digo assim, tá bom, você me fez isso, eu não vou revidar isso que você. Isso é uma forma de perdão. Perdoar é treinamento. Isso é o que Divaldo nos diz, né? E isso, o treinamento é uma estratégia, a gente exercitar isso. Então, por que a gente exercita essa estratégia? Quando odiamos alguém, eu já falei sobre isso no anterior, mas eu vou repetir, tá? Porque tem horas que a gente precisa falar novamente sobre as mesmas coisas. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre estresse. Nós já falamos, lembrei o caso lá do pugilista, né? O estresse, como se a situação tivesse acontecido novamente, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Então, agora a gente já falou sobre o ódio, agora isso nós tratamos no ódio, agora a gente vai tratar do perdão para sair dessa situação adoecida. Ainda por que exercitar essa estratégia? Porque a função do perdão é muito mais significativa e de resultados mais imediatos, porque é um elemento fundamental para a conquista e preservação da nossa saúde. É isso. Quando a gente não consegue dar passos nesse sentido,
quero mais revidar. A gente vai ver outras coisas além disso. Quando a gente não consegue dar passos nesse sentido, nós estamos prejudicando a nossa saúde e nem temos ideia disso e nos achamos com razão. Eu fui injustiçada, eu fui prejudicada, então eu não tenho que perdoar mesmo, eu tenho que odiar, né? Nesse caso, a espiritualidade é muito clara. Quer assumir que vai adoecer por isso? Tudo bem. Como muitas vezes a gente escuta na mesa mediúnica, não tem problema, eu vou me vingar, eu já sei de tudo que vai acontecer, eu vou me afastar dos meus entes queridos, eu vou me prejudicar ainda mais, mas eu não abro mão, eu vou me vingar. Então, a gente precisa entender que isso envolve a nossa própria saúde, se a gente quer preservá-la. E aí o Divaldo recebeu uma mensagem, foi lá em Beijing, na China, em que Joana de Ângeles disse para ele: perdoar não significa concordar com o ato infame. A gente já está tendo aí umas pistas boas, né, do que seja perdoar. Quando falar, se eu perdoar rápido, ele não vai entender que eu não. Você não vai concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido. Só isso, para muitas pessoas, é um avanço tão grande, é uma conquista extraordinária, você conseguir não revidar na mesma moeda, sabe? O olho por olho, dente por dente, que Jesus veio colocar por terra, né? Aquele que lhe é dirigido permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista em paz. Olha que exercício difícil que é esse. É a gente entender assim, nós, ouvindo isso, conhecendo a doutrina dos espíritos, estudando a doutrina dos espíritos, nós já demos um passo, nós já sabemos um pouquinho sobre isso, embora muitas vezes ainda não tenha entrado em nós de verdade, mas nós temos muita clareza do que nós precisamos fazer. Então, nós, teoricamente, devemos estar em melhor situação emocional do que o nosso antagonista, daquele que nos prejudica, daquele que nos odeia, aquele que nós precisamos perdoar, né? E aí, ainda nessa mesma mensagem, Joana de Ângeles diz: o ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo. Afetam mesmo, percorrem, só recordando, percorrem cada uma das nossas células, né? Nós atendemos no cuidado espiritual uma pessoa que intuitivamente fazia isso, ela com um problema físico no órgão do corpo, ela disse assim: eu fico mentalizando que as minhas células estão recebendo benefício. Eu falei, não, então não fica só no órgão, não. Vai para todas. Não fica só ali, não. É uma rede, é um conjunto, né? Intuitivamente ela percebeu que é possível que a gente possa atuar sobre as nossas células, né? Com os bons pensamentos, assim como facilmente nós somos atingidos por esses pensamentos que nos desestabilizam, desequilibram e adoecem. Então, o que são falsas concepções de perdão? Primeiro, apatia com os erros alheios. Quando a gente percebe que uma pessoa com quem a gente tem a possibilidade de interagir está errando, nós podemos sim sinalizar esse erro, apontar um outro caminho para essa pessoa, né? Passividade frente às agressões. Tem gente, não, é porque eu perdoo, aí é agredido, muitas vezes em relacionamentos, muitas vezes em violência doméstica. Não, é porque eu perdoei, né? Mas você receber frequentemente agressões com passividade, isso não é perdoar. Você, inclusive, de modo geral, está guardando um grande ressentimento. É um recurso que você usa porque não consegue enfrentar de outra forma, mas isso não é
perdoar? Fingir que nada acontece. Você está vendo, é uma situação de agressão, é uma situação prejudicial, mas você age como se nada estivesse acontecendo. Apoio a comportamentos inadequados. Eu já ouvi de um pai que apoiava a filha num comportamento inadequado dizer assim, mas é minha filha, eu sou o pai dela, eu tenho que apoiar ela, né? Então, isso daí não é nenhum comportamento ligado ao perdão, não é um comportamento justificável. Porque quando nós sinalizamos as situações que estão levando as pessoas a se perderem, a se desviarem do caminho do bem, nós não estamos perdoando essa pessoa e nem, que é mais ou menos a mesma coisa, a conivência com o erro. Eu posso me calar, mas ser conivente, ou eu posso apoiar, que é uma ação, é mais do que ser só conivente. Eu lembro uma situação na escola que uns alunos, eles chegaram no terceiro andar e jogaram uma garrafa PET com água, lá do terceiro andar, né? Aí nós os chamamos para que eles sofressem as sanções, as consequências do seu ato, mas um disse assim, olha, eu só olhei para ver se tinha alguém passando. Eu não joguei, eu só olhei para ver se podia jogar, se não ia machucar ninguém. Então ele estava se achando até numa situação, né? Melhor certamente, mas ele fez um bem, afinal de contas, né? Ele impediu uma tragédia maior e a gente mostrou para ele que essa conivência e essa passividade também diante desse ato o implica na responsabilidade daquelas consequências. Então, em que consiste o ato de perdoar? A gente já viu o que não é perdoar. Ser conivente, não ficar passivo diante disso, não apoiar, não fingir que não aconteceu nada, não ficar apático, né? O que consiste o perdão? A decisão de não se vingar. Isso é uma decisão que pode ser tão importante na nossa vida. Se eu contei, vocês vão me desculpar, mas eu vou contar de novo. Eu não sei se eu falei aqui, porque eu fiz 8 palestras nos últimos 15 dias, então eu já não sei mais onde eu falei o quê, mas eu acho que vale a pena repetir. Quando eu fui fazer uma palestra sobre perdão num centro no Recreio, um centro muito grande, que é o SEMA, a gente recebe 400 pessoas numa noite, numa palestra, né? E eu fui falar sobre o perdão. E quando terminou a palestra, uma senhora, chorando, chegou para falar comigo e disse assim, eu não ia assistir a palestra, eu vim comprar um livro. Eles têm uma livraria muito grande e também tem um brechó muito grande. Eu vim comprar um livro, mas alguma coisa me disse para eu ficar para a palestra, né? Alguma coisa a gente sabe do que se trata, né? Alguma coisa me disse para eu ficar para a palestra e eu fiquei. E eu quero dizer para você que há 8 anos que eu odeio 2 pessoas. No primeiro momento que eu acordo e abro os olhos, eu penso nessas pessoas com ódio. E na hora de dormir, meu último pensamento é sobre o mal que essas pessoas me fizeram. Eu já fiz terapia, eu frequento aqui, mas hoje, olha a palavra dela, hoje eu decidi que eu não quero mais isso. Isso não é lindo, gente? Eu decidi que eu não quero mais isso. Mas eu tenho medo que quando eu sair daqui, eu volte atrás. Eu falei, você decidiu que você não quer mais isso? Então, você vai manter a sua decisão. Porque eu falei com muito mais profundidade, a palestra era só sobre o perdão, né? Você vai pensar no quanto a sua vida está paralisada, quanta doença você está atraindo para você. Então, usa a razão. Você não acredita que há uma justiça que está acima de tudo isso? Você não acredita que há muitos fatos que nós desconhecemos? Tão bonito quando um
espírita, ele tem até um programa muito legal lá em Minas, né? Esqueci o nome do programa, mas o nome é bem mineiro, né? E nós sabemos um caso em que o Chico falou assim, um deles, que eu fui descobrir lá, eu falei, então é você, eu conhecia a história, mas não sabia quem protagonizou. O homem chegou para o Chico e falou assim, eu estou muito chateado, eu estou muito arrasado, quebraram o meu escritório todo, entraram para assaltar, eu tinha comprado impressora nova, tinha comprado um monte de coisa, quebraram tudo, levaram tudo, estou arrasado. Aí o Chico falou, que bom a gente poder devolver aquilo que a gente está devendo, né? Aí ele disse, eu fui lá doido por um colo, e aí eu falei, foi você, eu contava a história, mas eu não sabia que era você. Não, fui eu sim, fui lá cheio de... Chico vai me consolar, que bom a gente poder devolver aquilo que nós estamos devendo. Então, a gente também não conhece os autos do processo. Só Jesus, né? Só Jesus conhece. Não tem vazamento, às vezes até tem um vazamentozinho para a gente desconfiar que tem alguma coisa ali que nós devemos, mas a nossa história, nós não sabemos onde começa, mas nós já estamos adquirindo condições de interromper esse ciclo vicioso do ódio, da revanche, né? Então, decisão de não se vingar, reavaliação das situações, porque a gente tem a tendência, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, nós temos a tendência de parar no momento de uma situação da vida da gente com alguém e a gente para ali e não consegue seguir adiante. Então, às vezes, a gente... Eu lembro um caso de uma mãe de uma escola onde eu trabalhei, não esta, já vou avisando, não esta, onde eu trabalho agora, e ela era vítima de violência doméstica, né, a ponto de ter que tomar decisões muito difíceis, muito dramáticas. E anos depois eu encontrei na rua, assim, né, e eu falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem, já reconstituí minha vida. Ele também tá tão feliz, sabe? Graças a Deus. Falei, que bacana, porque ela conseguiu não apenas superar para ela mesma, mas entender, deixa essa vida continuar, não vou ficar parada aqui, não faz sentido isso, né? Então, outra coisa, a reavaliação das situações é essa, é você ver assim, naquele momento era o que minha mãe, meu pai podia fazer, naquele momento, então, hoje talvez fosse diferente, não sabemos, né? Mas nunca contem comigo para meter o pau em pai e mãe, tá? Porque eu vou dizer por quê, não defendo todos, sei que há muitos que são cruéis, mas uma coisa nós precisamos ser sempre gratos. Eles aceitaram a tarefa de nos receber como filhos. Isso já é um motivo de gratidão nosso. De modo geral, na maioria das vezes, nós temos a opção de aceitar ou não. Então, nos aceitaram, nos deram essa oportunidade, já saíram com os pontos à frente. A gente já precisa ter essa gratidão e muitas vezes sair não apenas dessa condição familiar, mas se eu tivesse a família assim, se eu tivesse tido dinheiro, se eu também... Sim, mas é daqui para frente. Vamos caminhar, né? Novas perspectivas da relação humana. Quando a gente começa a perceber que é possível um novo nível de relacionamento com as pessoas. Em outras bases, valorização da dignidade do ofensor. Eu não quis botar o vídeo aqui, eu falei, nossa, não vai dar tempo, vai ter vídeo demais, mas eu vou contar o que acontece nesse vídeo, que alguns de vocês já viram na minha palestra. Um homem, ele se apresenta diante de uma juíza que está julgando um crime que ele cometeu, não sei qual. E aí ele se apresenta muito, ainda assim, uma postura meio rebelde e algemado, né?
dos Estados Unidos, e aí a juíza diz para ele assim: senhor fulano, o senhor estudou na escola tal? Aí ele olha para ela assim, né? Estudei, e ele a reconhece, e a postura dele muda totalmente, né? E ela diz assim: eu jogava futebol com o senhor era um dos garotos mais inteligentes da escola. Eu lembro sempre do senhor, eu espero que o senhor tenha daqui para frente uma vida feliz. Então, ela o julgou, ela estava julgando, ela não passou a mão pela cabeça, né? E nem disse a ele: ó, tá tudo bem, você era um cara legal, deve ter acontecido alguma coisa na sua vida que desviou você do seu caminho, eu vou entender isso. Não, ela foi justa, né? Até quem estava me dizendo que falou assim: não devemos julgar, a gente não deve julgar. Aí uma pessoa na plateia falou: mas eu sou juiz. Falei: sim, o senhor vai julgar não julgamento moral, o senhor vai julgar à luz da lei, é diferente, né? Você não vai fazer um julgamento moral daquela pessoa. Então, o que ela fez? Ela deu valorização da dignidade. Ele não é aquele homem que cometeu um crime, ele é também o cara legal. E aí depois, tempos depois, eu descobri um vídeo que eu fiquei pensando assim: poxa, será que ela não vai ajudar ele depois, né? E eu descobri um vídeo em que ele sai, ele descreve um pouco da história dele, que ele passou para chegar àquele ponto da condenação, e mostra ele e ela se abraçando, ele saindo, a mulher com filhos e tudo, e ele retomando a vida dele. Então, dar dignidade é isso. Essa é a justiça de Jesus, que é a justiça do amor e da caridade, não é a justiça de vingança, né? Então, é valorização da dignidade do ofensor. Perdoar passa por ressignificar, dar outro significado a algo. Também é o conceito de perdoar, porque dar um novo significado a uma experiência, pois significa de novo, novamente. Então, perdoar passa por ressignificar, porém na raiz dessa palavra é tirar afeto. Então, tirar afeto, porque nós temos no campo semântico dessa palavra, afeto, parece que é sempre uma coisa boa. Afeto é o que nos afeta, né? Então, retirar afeto de alguma coisa para não ser mais afetado por algo. Então, a gente precisa... Eu lembrei na hora que eu estava vendo o vídeo, eu vou contar para vocês rapidamente. Trabalhava com um homem chamado Joca, o apelido dele, claro, era Joca, né? João Carlos. E ele era muito só, a última pessoa da família era a mãe, aí a mãe desencarnou, ele ficou muito sozinho, aí uma professora falou assim: vou te dar um presente. Aí deu um cachorro, Jake. Aí ele: não quero. Não, fica uma semana com ele, aí você me devolve, se você não quiser, eu fico com ele. E aí ela foi lá uma semana depois e disse: não vou nem abrir a porta para você. Ele se apaixonou perdidamente pelo Jake, e tempos depois ele veio a sofrer um infarto fulminante, desencarnou. A minha preocupação: quem vai ficar com o Jake, né? Mas tinha muitos voluntários para adotar o Jake, né? Então a gente tem gente que condena muito, ou julga, ou critica as pessoas que, claro, não pode exagerar, há um exagero no cuidado com os pets, mas aquelas pessoas que estão exercitando a afetividade com os animais, né? Que é capaz de fazer qualquer coisa pelos animais, vai chegar nos humanos. Então, afetos correspondem a processos de descargas, cujas manifestações finais são percebidas como sentimento, que faz aumentar ou diminuir a nossa energia. Então, a gente tem que ser afetado por boas coisas. Esse é o tipo de afeto que a gente quer, que quando a gente pense, quando a gente se envolva, nós recebemos essa descarga de boas energias, né?
Então, ressignificar não ressignificar no sentido de perdoar, não é esquecer, porque a gente não esquece nada que nos acontece, a gente ressignifica ou deixa de dar importância, aquilo não tem mais importância para nós. É retirar o afeto, o sentimento que a experiência, no caso ruim, teve sobre a nossa vida. Então, a experiência foi ruim, eu não quero mais ser afetado por aquilo, eu não quero mais que aquilo me faça tanto mal. O que disse a mulher depois de 8 anos odiando, né? Ela não quer mais ser afetada por aquilo. Então, retirar o afeto significa que algo não lhe afeta mais. Não retira suas melhores energias. Não lhe angustia mais, não lhe deixa nervoso, com raiva, com medo, etc. Então, é nesse sentido, é um percurso, é um caminho, é difícil. A gente vem à casa espírita, se fortalece, encontra recursos, aprende, recebe o passe, bebe água fluidificada, reequilibra nossos centros de força para que nós tenhamos capacidade de seguir nessa direção. Então, a razão pode ser considerada um afeto, ou seja, pode impulsionar a vontade de criar oportunidades de felicidade. Lembra que a gente erra lá no início? O que traz o sofrimento é o mau uso da razão. Aqui a gente está voltando ao bom uso da razão. Quando a gente pode impulsionar a nossa vontade para criar oportunidades de felicidade. Então, a gente fica muito preso ao passado, ao que nos aconteceu, e que dificuldade nós temos muitas vezes de seguir adiante. Então, esse homem aqui, Daniel Kahneman, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, né? Ele é um economista que ganhou um prêmio Nobel ligado à psicologia, praticamente, né? Então, o que ele diz? Dá para a gente mudar o passado? Chico Xavier já nos diz, né? Não dá para mudar o passado, mas dá para fazer outro final. Só que ele diz que dá. Ele diz, mude o seu passado e seja mais feliz. Porque ele diz que nós enxergamos a nossa vida numa mistura do passado com o presente. O nosso presente está impregnado de coisas do nosso passado. E nós enxergamos essa vida pela memória das coisas, aquela memória que nós guardamos dos fatos. Então, ele nos diz experiências que nos auxiliam a tirar o melhor proveito da memória. Se a memória vai nos auxiliar nesse processo de enxergar a nossa vida, como é que a gente quer enxergar a nossa vida? Que memórias nós queremos guardar para nós? Então, reinterprete o passado. A ciência já provou que as memórias passam por períodos de instabilidade. Sempre que você recorda, estão sujeitas a ganhar novas informações e podem ser alteradas. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Reinterpretar o passado é como um exemplo que eu dei assim, puxa, vamos dar um exemplo de traição, aquele homem que falou, né? Traição eu não perdoo tudo, mas traição não, né? Então eu posso reinterpretar isso. Tá, foi uma traição, foi muito ruim, mas teve coisas boas. Muitas vezes deixou filhos, uma família, memórias de momentos de prazer, de alegria. Então, quando a gente, o que ele diz isso? Que quando a gente reinterpreta isso, a nossa memória ela passa por períodos de instabilidade. Nesse momento de instabilidade, eu posso acrescentar uma memória nova, uma memória diferente, pensar de uma maneira diferente sobre alguma coisa, alterar aquela situação. Então, é possível reinterpretar lembranças negativas
basta que você passe por uma situação feliz e ela cria um novo contexto que permite transformar as memórias ruins. Então, quando a gente não pode refazer essa memória com a mesma pessoa, vamos tentar resgatar algo de bom que a gente possa ter vivido, ou um aprendizado. Não teve nada de bom, mas eu aprendi, eu me fortaleci, eu me transformei em outra pessoa. Qual é o grande problema da nossa memória? É que a nossa memória, ela guarda os momentos de maior emoção, de uma experiência, ou o que aconteceu no final da experiência. É isso que Kahneman fala sobre a memória. Ou a gente guarda o momento de maior emoção, ou nós guardamos o final da experiência. Então, já dei esse exemplo, vou dar de novo. Você vai para uma viagem maravilhosa. Nossa, eu fui para a Colômbia uma vez, eu fiquei no hotel, quando eu cheguei na varanda do hotel, foi um impacto ver aquele mar lindo na minha frente. Eu fiquei tão impactada com aquela lembrança, né? Então, eu passei 15 dias lá, só lugares lindos, mergulhando, e foi uma experiência maravilhosa. Se no último dia tivesse acontecido um problema, fui assaltada no último dia, levaram meu dinheiro, ou de alguma forma sofri uma violência. Olha aqui, é o momento de maior emoção da viagem. Então, quando alguém me perguntar assim, como é que foi sua viagem? Horrível. Gente, horrível. Você sabe que na véspera de vir embora, eu fui assaltar aqueles 14 dias anteriores maravilhosos, eu elimino da minha memória. Não é isso que fica na minha memória. Então, a gente pode pensar assim, peraí, aconteceu isso ruim, mas eu vou preferir lembrar daquele mar lindo, aquele impacto que eu tive quando cheguei na varanda do hotel. Então, é nesse sentido que a gente pode dar um certo direcionamento à nossa memória. E quando diz que é o final da experiência, ele conta uma coisa muito interessante sobre isso, final da experiência. Eles pesquisaram 2 pessoas que fizeram um exame muito doloroso. Então, o que aconteceu com uma? Eles encerraram assim, o exame, sabiam que era muito doloroso, encerraram, acabaram o exame e tiraram a pessoa. Outra pessoa no mesmo exame, acabou aquele momento doloroso, acabou o exame. Eles deixaram a pessoa mais 20 minutos ali se recuperando, acabou o exame. Quem sofreu mais? Quem ficou 10 minutos ou quem ficou 30? Quem ficou 10, porque interrompeu a experiência num momento muito doloroso, e foi essa a emoção, essa a memória que ficou guardada nela. Então, para o cérebro, olha que interessante, deixa eu ver se eu já estou nesse. Isso. Para o cérebro, um instante de alegria pura vale mais do que uma semana de bem-estar moderado. Ainda tem isso. A gente busca emoções fortes. Então, uma coisa mais moderada, uma semana tranquila. O que aconteceu? Nada, aconteceu nada. Por quê? Não teve nada emocionante, né? Por isso é fundamental criar o máximo de bons momentos e registrá-lo de uma forma mais detalhada possível. Como é meu filho que lava a louça, ele fica danado quando eu tiro a louça bonita, que dá mais trabalho para lavar. Mas para quê? Essa louça, vamos comer naquele prato Duralex, Sedlex, que... Filho, eu quero a mesa bonita, eu quero comer numa mesa bonita, eu quero botar uma música para ouvir. Eu já não tenho tantas oportunidades de fazer isso. Quando eu tenho, eu faço e crio esses contextos. O que ele também nos diz? Olha, que as experiências que nos auxiliam a tirar melhor proveito da memória. Ele fala como é importante nós escrevermos as nossas experiências. Há muitos trabalhos que são ligados à recuperação de vários tipos de adicção que
escreve muito. Então, escrever é uma das coisas que ele recomenda, que a gente possa escrever a nossa experiência. Inclusive, ele diz que num tratamento de uma pessoa muito depressiva que ele pede para escrever, aí a pessoa escreve: hoje eu acordei, estava vestida assim, meu quarto estava assim, cheguei na janela, achei tudo nublado. No dia seguinte, acordei, estava com o mesmo pijama, o quarto desarrumado. Aí tem um momento, segundo ele, na terapia que ele defende, que ela começa a olhar aquilo e diz: não, eu vou escrever outra coisa, eu vou fazer essa história de outra forma, vou fazer essa história diferente. Então, organizar álbuns de fotografia. Ele diz que os celulares, as máquinas digitais foram um desserviço para nós, né? Vou buscar. Ela disse que a Nete Guimarães tem uma palestra muito boa sobre isso. Talvez ela tenha feito uma pesquisa, porque ela sempre baseia as palestras dela numa pesquisa, né? O que acontece? Vamos falar a verdade, a gente não faz viagens que tira 300 fotos e depois nem olha. E quando precisa, fica assim, foi quando mesmo para voltar lá nas fotos, né? Não acha, né? Eu já tinha prática, porque eu achava legal, antes de saber disso, tem um site que eles fazem livros mesmo, com brochura, né? Aí eu selecionava as fotos das viagens, colocava, vocês têm, na mesa da sala, e volta e meia eu pego para ver, ou então alguém que chega, começa a ver com a gente, né? E começa a rememorar. O que diz? Que a gente vai perdendo muitas experiências que ajudariam que nós construíssemos outras memórias. Por exemplo, ele cita assim: você pega uma foto do seu aniversário de 2 anos, você tem uma história ruim com a família, mas aí você olha aquela foto e diz assim: quem fez essa roupa para você? Você sabe? Foi minha mãe, ela costurava. E que esse bolo, né? Em questão de bolo, eu tenho uma lembrança de bolo maravilhosa. Eu tive uma infância com muitas dificuldades. Eu digo que era uma pobreza com dignidade, porque eu tinha escola, dentista dentro da escola, médico no posto de saúde, que era o nosso médico, não era um médico aleatório, né? Então eu digo que uma boa casa, alugada, mas uma casa onde a gente podia viver, mas era com muita dificuldade que a gente vivia. E eu me lembro bem dos meus aniversários, porque a minha tia, ela sempre dava de presente para a gente um bolo, e ela era confeiteira. Então eu lembro de um bolo que era um lago, tinha uma ponte e um japonesinho com aquele chapéu pescando, e eu não queria que cortasse o bolo de jeito nenhum, né? Foi um sofrimento ver aquele bolo ser cortado. Então, eu tenho lembranças muito boas de uma infância que poderia trazer lembranças difíceis das dificuldades que nós passamos, mas eu tenho essas boas lembranças. Então, quando a gente revive pelas fotos, isso é muito legal. Eu tive uma experiência, eu viajei com meu filho, meu ex-marido, um casal e o filho deles, que é o melhor amigo do meu filho, e eles também são um casal muito nosso amigo. A gente foi para Nova York e nós estávamos andando na rua e tem muito artista de rua, né? Tinha um homem cantando, uma voz maravilhosa e tal. E aí eu fiquei perto, né? Ouvindo e tal, já gosto tanto de música, e ele chamava as pessoas para dançar, ninguém queria ir. Ele me chamou, não titubeei, né? Botei meu celular na mão de uma americana que eu não sei nem quem é. Meu filho desapareceu com meu ex-marido. Quando eu olhei, ele tinha sumido. E aí eu fui dançar lá com o cara, feliz da vida, uma das melhores lembranças que eu tenho da viagem. Aí eu fiquei triste, né? Falei: aí para fotografar, eu vou pagar esse mico, você dançando no meio da rua, não sei o quê. Bom, passado um tempo, a minha amiga falou assim: o Pedro estava revelando umas fotos e achou uma foto sua. Eu vou fazer um pôster com essa foto. Tem tempo, sabe? Mas toda vez que eu vejo essa foto,
eu relembro. Você ganhou esse momento. Eu relembro a música que era. Querem saber qual era? Quero. Era Perfect, do Ed Sheeran. Eu lembro da voz do cara, eu lembro do lugar onde eu... Me dá uma alegria tão grande essa foto, e eu agradeci tanto ao Pedro por ele ter me proporcionado. Aí o meu filho falou, claro, ele era seu filho, né? Pode tirar foto à vontade. Eu falei, então a gente tem sempre que levar o filho dos outros. Eu, pelo menos, e ele nem sabe que eu já cantei no Hortifruti, porque ali no Hortifruti de Copacabana, antigamente, tinha um pianista, ele ficava lá tocando e cantando, aí eu fui me insinuando, né? E aí ele quer cantar, eu falei, quero, estou sozinha mesmo, né? Então, são momentos que a gente deve valorizar de alegria. Depende de autoconhecimento, porque a gente precisa saber realmente onde é que a gente encontra essa fonte. Eu digo que a música, para mim, é Rivotril, é Prozac, é tudo. Eu escuto... É o quê? Lexotan. Eu escuto uma música e é capaz de me transformar de uma forma incrível. É impressionante. Um dia eu estava muito chateada com uma coisa e aí eu botei a música bem alta, comecei a cantar. Minha filha falou, você não estava chateada? Eu falei, estava, já não estou mais. Porque a música tem esse poder de provocar em mim uma produção de endorfina e uma satisfação muito grande, assim como andar, assim como olhar o mar, olhar o verde. Então, a gente precisa também se conhecer e buscar onde é que eu vou encontrar essas experiências que vão trazer contextos de boas memórias para mim, né? Então, eu vou fazer uma chamada, a gente vai parar, porque a Ana Tereza, eu tenho certeza que ela vai... Mas ela não acabou ainda não, hein, Márcia? Mas eu tenho certeza, quando eu digo vou parar, ainda tem um tempinho, né? Que a Ana Tereza, ela vai, nossa, falar muito. Eu vou parar aqui num trecho da página 48, que eu acho lindo, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo dessa edição, que diz assim: o perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Então a gente vai parar aqui, Ana Tereza vai continuar, mas vai dar um show, porque vai falar de um monte de coisas maravilhosas aqui. Então, no próximo encontro, nós vamos dar continuidade com a Ana Tereza e vamos continuar ainda falando um pouco do perdão, auto-perdão, culpa, lixo mental. Então venham preparados para a próxima terça-feira.